É difícil carregar uma vela na fria chuva de novembro. Mas também é difícil para muitos ficar sem a chuva. A seca 2012, sofri com muita coragem, trabalhando todo dia, tirando capim para o gado, comprando resíduo caro, a tudo dava um punhado. A falta da chuva castiga, mas a presença dela também pode fazer grandes estragos. Aqui no Brasil, a chuva castiga Santa Catarina. 360 famílias em 24 cidades já foram afetadas por deslizamentos e alagamentos. O Vale do Itajaí é uma das regiões mais castigadas pelos temporais. O rio para nós representa tudo, né? Para o gaúcho, para o porto-alegrense especialmente, é o pôr do sol do Guaíba e não tem mais nada no mundo, né, que se compare. Continuamos aqui em cima do telhado, nós, nossos bichinhos. Agora tá aí, ó, uma lancha passando por nós. Essa é a situação. Socorro, se chegar essa mensagem até vocês, pede para descer Defesa Civil, sei lá, pede para alguém vir aqui. O único acesso aqui é helicóptero ou lancha. Tô só com as pessoas mesmo, com a vida, o resto não tem mais o que fazer. Ajuda! Olha isso, a aldeia do Papai Noel. Eu tô viva porque Deus quis, tá? Porque acabou de cair em cima desse carro aqui, eu era próxima. E o mesmo Deus que retém a chuva ou a dá em abundância é o Deus que tem o controle de todas as coisas. O videoclipe da música November Rain da banda Guns N' Roses há muito me faz refletir a respeito desse controle de Deus. No clipe, assistimos a cena de um casamento. De repente, uma chuva parece destruir toda a festa de casamento. E em seguida, somos transportados para um funeral. O funeral da noiva que há pouco estava casando. A chuva de novembro parece ter destruído uma história de amor. Assim como não se pode controlar a chuva, também não temos o controle da vida.
E apenas aquele que pode fazer chover ou reter a chuva pode controlar a vida e a morte. Quando ele determina o fim da vida, ninguém pode impedi-lo. E se a chuva de novembro, proposta pelo vídeo, caísse em nossas vidas? Diante da chuva ou da seca, o difícil é entender que Ele está no controle e tem os seus propósitos. Diante da morte, é talvez mais difícil ainda. Na ficção é comum encontrar história de pessoas que se revoltaram contra Deus e contra as pessoas por causa de uma tempestade em suas vidas. No filme Sinais, por exemplo, Mel Gibson interpreta um pastor que abandona a sua fé ao ver sua esposa morrer depois de um acidente. John Kramer, que se dedicava a cuidar de pessoas com sua esposa em uma clínica, se revolta pela ingratidão e traição de um dos pacientes que resulta na morte de seu bebê. Acompanhado pela revolta por ter um câncer, Kramer se torna o psicopata Jigsaw, que se vinga fazendo justiça do seu jeito, através de jogos mortais. E na famosa história do Conde Drácula, o guerreiro cristão se volta contra Deus depois de voltar de uma guerra e encontrar sua amada morta. Essas histórias da ficção apenas ilustram uma realidade diária de pessoas que, revoltadas pelas circunstâncias que viveram, se tornam psicopatas ou se tornam vítimas. E muitas vezes se voltam contra Deus por não entenderem que se Ele faz chover ou se retém a chuva, Ele sabe perfeitamente o que está fazendo. Mas enquanto isso, existem as histórias de homens e mulheres que decidem entender que Ele está no controle, que Ele faz tudo com um propósito, que todos os passos do homem são dirigidos por Ele e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Meu pai dizia que ele e minha mãe estavam lado a lado, ansiosos quando eu estava nascendo. E quando ele viu meu ombro, ele simplesmente ficou pálido. E daí meu pai e minha mãe se assustaram, porque viram que eu estava sem o braço direito. Meu pai queria sair do quarto, porque não acreditava no que estava vendo. O médico entrou e meu pai disse: "Meu filho, ele não tem um braço direito?" Ele disse: "Não,
Ele não tem braços nem perna. Ele disse que quase desmaiou, ele não podia acreditar. E toda manhã na igreja ele perguntava por que Deus permitiria uma pessoa nascer assim. Minha mãe, no início, não queria me segurar, não queria me amamentar, sabe? Tudo mais. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros meses. Levou muito tempo para que eles confiassem em Deus e acreditassem que ele não havia cometido um erro, que não os havia abandonado e nem a mim. Eu não sou um homem sem braços e pernas. Eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados. Eu sou um embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick e sua capacidade e sua habilidade de se tornar este conquistador. Eu não sou nada. Nada. Porém, Deus habita em mim. E agora eu vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe deu um milagre, você é um milagre de Deus para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos. Porque imagina só, porque eu não tenho braços e pernas, Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vimos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200.000 almas virem até Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos 6 ou 7 anos. E o que você prefere? Prefere ter pernas e braços aqui na Terra, Nick? Não, eu quero a vontade de Deus. Eu prefiro não ter pernas e braços temporariamente aqui na Terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com Ele. Nos últimos 10 anos, Nick Void contou seu testemunho em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas. Seja em estádios lotados ou para apenas uma pessoa, no coração de Nick Void, a mensagem é a mesma. Deus ama você. Ele não se esqueceu da sua dor. Ele não se esqueceu da sua família. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, verso 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu conheço a Jesus. Ele me sustenta. Não desista de Deus, porque Ele não irá desistir de você. Uma das maiores compositoras de hinos da história do cristianismo chama-se Fanny Crosby. Ela compôs mais de 8.000 poemas de adoração ao Senhor, mesmo sem Ele nunca ter permitido que ela enxergasse. Fanny ficou cega com poucas semanas de vida e nunca mais voltaria a ver novamente. Mas isso não a impediu de ser uma adoradora apaixonada, simplesmente porque ela conheceu aquele que permitiu as tempestades da sua vida. Diante de uma doença rara que lhe causasse muita dor, será que você poderia formar um pequeno grupo de evangelismo e falar do amor de Deus a outras crianças? Os olhinhos atentos e o sorriso tímido escondem a dor. Bolhosa quer dizer que sai bolhas. E distrófica é porque pode encolher, assim, pode atrofiar. Vai atrofiando até fechar. Tem algumas crianças que eu conheço, elas não têm mais a mão. São fechadas, a única parte que elas mexem da mão é o dedo. Me incomoda um pouco a dor, porque daí eu sinto muita dor, assim, quando eu bato, quando eu corro, até para tomar banho dói. No dia a dia é difícil. Tanto sofrimento produz maturidade. Um machucar é um problema assim raro, né? Até eu, às vezes, quando eu vejo alguma coisa diferente, a gente olha para os médicos e não tem cura. Porque eu sei que Deus, se Ele quiser, Ele pode me curar, né? Vitória sobreviveu a todos os diagnósticos que previam sua morte depois de 2 meses de nascida. Hoje, aos 14 anos, a catarinense resolveu seguir o exemplo de uma gauchinha que morreu com a mesma idade que ela tem hoje. Vendo um DVD da história e missão da Andressa, ela decidiu que queria fazer o mesmo, montar um pequeno grupo.
Por causa do pequeno grupo infantil, que já tem quase 30 crianças, os adultos montaram um grupo de oração e agora estão formando um pequeno grupo também. A responsabilidade é tanta que Vitória convidou 2 amigos da igreja para ajudá-la, principalmente quando ela tem que ficar internada para as transfusões de sangue, que são constantes. Deus não dá nada que a gente não possa suportar. Se cada um tem algum problema, porque Ele sabe que aquela pessoa pode suportar. Se eu tenho isso, eu sei que eu posso suportar com a ajuda dele, orando, pedindo ajuda, pedindo forças para aguentar, e eu sei que Ele vai ajudar cada um. Sou Israel, tenho 27 anos de idade, sou bancário. Com 14 anos de idade, eu comecei a namorar a mulher que seria a minha esposa, aos 21 anos de idade. Com 14 anos eu também saí de casa para jogar futebol, para jogar em Santa Catarina. E lá onde eu conheci Jesus Cristo, numa concentração, onde eu levantei a mão dentro de uma concentração e aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E com 21 anos de idade, já casado e morando em Fortaleza novamente, a gente conheceu a videira, onde a minha esposa aceitou Jesus como Senhor e Salvador na videira. E a partir daí nós começamos a liderar grupo de noivos, através do AN, começamos a liderar grupo de casais, e a partir daí nós começamos a servir e a ver o amor de Deus na nossa vida e a conhecer verdadeiramente o que é o servir e o que é amar pessoas, o que é viver o verdadeiro evangelho. E depois de 5 anos de casado, em outubro de 2013, nós descobrimos que estávamos grávidos. E essa gravidez era um sonho para a gente. E em janeiro para fevereiro desse ano de 2014, nós descobrimos que tínhamos um tumor cerebral no ventrículo esquerdo do tamanho de uma laranja, no cérebro da Camila. Ela parou de andar, ela ficou sem falar, ela perdeu a memória. E nós passamos todo esse período da gravidez, ela voltou ao normal, ela curtiu a gravidez. E no dia 17 de junho de 2014, Deus nos presenteou com o Yuri, que é o nosso filho, que é um milagre, que os médicos diziam que era quase impossível ele nascer, porque ele já teria tomado 6 contrastes, e um contraste já modifica muito o crescimento de uma criança, de um feto, e ele tomou 6 contrastes. Ele participou de uma cirurgia com ela para colocar um dreno e uma válvula, e ele ficou respirando pela placenta. E agora no mês de agosto, dia 13/8, nós fomos para a cirurgia, e nessa cirurgia para retirar o tumor cerebral. E no dia 17 de agosto, Deus mandou chamar. E ela foi para a glória, ela está no lugar onde ela sempre quis estar, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor. Na hora que eu soube que ela tinha falecido, veio dentro de mim uma voz dizendo: Israel, a minha vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável, não numa casa de praia, com dinheiro no bolso. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável também, mas num velório. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável. Numa sala de cirurgia, ela também é boa, perfeita e agradável. E hoje nós estamos aqui para dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E está aqui uma prova viva de um milagre de Deus. E está aqui um guerreiro do Senhor, um soldado de Cristo. E ele vai amar o pobre, ele vai amar o necessitado. Ele vai ir e ele vai anunciar o evangelho a toda e qualquer criatura. Hoje eu não tenho nenhuma mancha, hoje eu não tenho nenhuma mágoa, porque tudo que era para ser feito eu fiz, tudo que era para me falar ela ouviu. Eu servi, eu amei mais do que a mim mesmo. E hoje começa uma nova estação na minha vida, eu tenho uma nova estação, onde eu vou honrar vidas. E eu louvo a Deus por eu ter vivido esse momento, porque eu saí mais forte. O soldado ele está ferido, mas ele continua firme na batalha, com a cabeça erguida e esperando o que vem do alto. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver.
Outra história impressionante é a de Horatio Spafford, um advogado que perdeu as 4 filhas em um naufrágio e, quando passava pelo local do acidente, foi capaz de compor uma canção que passou a ser repetida por milhares, geração após geração, na qual expressa sua confiança naquele que, com seus propósitos insondáveis, permitiu-lhe a dor de tamanha perda. Se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E se Deus mandasse uma chuva que destruísse todos os nossos planos? E se Deus nos tirasse quem mais amamos? Será que nos revoltaríamos contra o Criador? Ou será que declararíamos como Jó: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor? Que nós possamos sempre confiar no Deus que está no controle da chuva de novembro. Yes, it is well.